à vontade. Glória a Deus. A paz do Senhor, família. Amém. Uau. Eu vou repetir porque foi top. Não é em todo lugar que a gente vai é ajeitado desse jeito, não. A paz do Senhor, família. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus então. Aleluia. Jesus, Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Pode se sentar, por gentileza. Eu estou impressionado, como sempre, como essa igreja ela é referência para as nossas vidas, né? Louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui como um canal, como um instrumento para que eu, através da minha vida, Deus possa transbordar na minha casa, na minha vida e a esta igreja na noite de hoje. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Gratidão, pastores, pelo convite, pelo carinho, pelo zelo que vocês têm sempre conosco. E eu estava lá em Limeira, e a gente estava falando, nós vamos lá em Estiva Germe, e a minha filha, nós já fomos lá, tal, eu fui, não sei o que, a igreja lá é legal, é bacana, tal. Eu falei, lá você não foi. Não, eu fui, tal. Não, lá você não foi. E aí ela não tinha muita, eu estava sem credibilidade com ela, pastor Milton. Aí a mamãe falou, né, não, você não foi. Ah, mãe, então realmente eu não fui, né, eu não fui. Mas eu falei, mas você vai, e ela é uma igreja diferente. Você vai ver só que lá o povo, a hora que você sai, coloca o pé na frente da igreja, as pessoas vão até você. E eu quero louvar a Deus por esta igreja. Nunca deixem de ser esta igreja amável, essa igreja zelosa, essa igreja cuidadora. E eu sei que esse reflexo, essa identidade desta igreja, uma das identidades, né, dessa igreja, que é esse zelo, esse cuidado, uma igreja de carisma, ela é devido aos pastores também ter esse mesmo comportamento. Eu estava ali e falei para minha esposa, o pastor já passou do meu lado, já me tocou 4 vezes, perguntando, está tudo bem? Né? Parecia Jesus Cristo, o que queres que eu te faça? Né? Eu falava, Senhor, meu Deus, está aqui minha causa. Né? E daqui a pouco o pastor Milton vem da mesma forma. E aí todos os irmãos que iam passando ali, cumprimentando, os músicos desceram, cumprimentando. Cadê o irmão João? O irmão João está ali. Irmão João, o senhor é top, viu? Nossa, vou levar o senhor para Limeira, sabe que dá ou não? Hein? Meu Deus do céu, o senhor é top. Deus abençoe, parabéns. Parabéns pelo cuidado que o senhor tem com as pessoas, né? Recebi uma balinha ali na frente, né? Aí eu já ia colocar 2, né? Pegar 3, 4, minha esposa, é uma só, deixa para os outros. E tem umas 3 aqui no bolso, né? Mas é que eu gosto de bala, né? Aí meu filho pega, não quero não. Eu falei, então dá a sua para mim, né? E como essa igreja, ela é referência na minha vida, meus irmãos. Mesmo que eu não congregue, eu venho aqui pouco. Há quase 2 meses nós estávamos lá em Minas Gerais, em uma escola de líderes e obreiros. Tive o privilégio, pastor Milton, de ministrar. E lá eles estavam falando de algumas igrejas que são referências, né? E eu citei vocês. Uma igreja que tem palavra, uma igreja que tem louvor, uma igreja que tem luzes, tem fumaça. A minha filha ficou encantada. Foi ou não foi? É? Ela falou, nossa pai, que da hora que tem. Eu falei que tem. Né? Mas não botou muita fé, ó. Tem que a mãe falar, né? E enquanto nós estávamos louvando com tudo isso que tem, aqui tem línguas estranhas. Aqui tem a presença do Espírito Santo de Deus. Aqui tem fogo que desce sobre as nossas vidas. E que o seu e o meu coração esteja aberto hoje. Abra o teu coração, aumenta a tua expectativa em Jesus Cristo, porque Jesus já está aqui neste lugar. E Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Abre o teu coração e fala com Jesus, não fala com o irmão não, fala com Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a conferência da família. E nessa conferência nós vamos fechar da melhor forma. De que forma? Aos pés de Jesus, amém? Então aplauda Jesus aí, faz barulho
para Jesus. Aleluia. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Alabandarabaço que andaramás. Liriai falandaramaço que andaramaias. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do Salmo 127. Salmo 127. Acompanha a leitura, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor, preste atenção, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar nesta construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda sobre ela. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Olha que lindo! O Senhor concede paz, tranquilidade, no meio do caos que nós vivemos. Esse é o Senhor a qual nós servimos. Ele traz esperança, Ele traz calmaria, e Ele está presente até nos nossos descansos. Esse é o nosso Senhor. Os filhos são como flechas nas mãos do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. E como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Amém? O Salmo 127, esse contexto nos leva a refletir e ter a certeza que é muito necessário, é real, nós edificarmos, nós construirmos, nós conectarmos, nós erguermos um alicerce, ou seja, que a nossa casa, ela esteja alicerçada, erguida, que ela esteja forjada sobre a graça, sobre o amor e a fé no nosso Senhor. Quando nós falamos casa, nós estamos falando de família, sim ou não? E a sua família é top? Sua família é abençoada? Sua família é linda? Pastor, a minha família é tudo isso e mais um pouco. Minha família é problemática. Na minha também passamos por problemas. Pastor, minha família é tudo isso, mas às vezes a gente tem dificuldade de alcançar resultados. Aqui, ó, na minha família também acontece isso. E eu tenho a alegria, eu tenho a honra de poder estar aqui ministrando nesse fechamento dessa conferência extraordinária da família, sob a supervisão e a aprovação da minha família. A minha maior vitória é essa, é eu poder, pela graça de Deus, estar com o meu pulmão cheio de ar, de energia, e a minha família ali, a minha esposa, a pastora Carla, a minha filha, a missionária Carol, e o meu filho, o missionário Vitor. O irmão da guitarra estava aqui solando, fazendo meu, e ele estava ali, nossa, que massa, meu filho vai ser guitarrista na igreja aqui, ó. Está fazendo aula. A minha filha, ela é uma das líderes do ministério infantil, é a minha princesa, linda, cara do pai, saúde é o que importa.
E é um orgulho ter você aqui, filha. Só Deus sabe o quanto eu me alegro. Um dia a minha filha ela vai poder vir aqui e testemunhar. Ela tem só 17 anos, mas essa menina é um milagre. Essa menina dentro de casa, ela começou a ser forjada, ainda continua a ser preparada. E daqui a pouco, nós só estamos tensionando para soltar essa poderosa flecha que Deus já deu a direção. Amém? Meu filho, futuro guitarrista, está fazendo a escolinha de base de futebol. Estou investindo pesado, pastor, para que ele possa passar nesses timinhos aí, Real Madrid, né? Barça, Bayern, né? Qualquer timinho desse que você passar, filho, o papai aposenta, o papai se alegra, em nome de Jesus. Agora esta mulher, eu mudei, minha esposa ela não anda, ela flutua. Amiga, parceira, esposa, e o quanto essa mulher tem orado, pastor, sendo feito aquele papel, a mulher auxiliadora. Passamos por umas dificuldades, umas lutas, alguns tempos atrás, ao ponto de que nós temos por costume de nos encontrarmos às 10, 10:30, na cozinha de casa, com uma garrafa de café, para que a gente possa conversar, para que a gente possa alinhar os planos, e ali a gente sorri, ali a gente chora, ali a gente faz planos, e ali algumas vezes, eu angustiado, com medo, chorando, abrindo o coração, falando, estou com medo, estou preocupado. Essa mulher colocou a minha cabeça no peito dela, não falou um A, apenas abraçou e chorou junto comigo. E é por isso que eu te amo. Jesus está lá na nossa casa. Jesus está na sua casa. Levanta a sua mão para o céu aí. Diga aí, ó, a minha família é uma família saudável, é uma família poderosa, é uma família cheia de Jesus, é a família que Deus deu para que nós possamos fazer a diferença em o nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa família, amém? Aleluia! Esta é a minha família. Vencemos, celebramos, mas também tem derrotas, não é diferente da sua, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, a importância de nós termos uma família que dentro dessa família tem a saúde, tem as bênçãos do Senhor, mas quando nós falamos em família, pensa num trem dificultoso, sim ou não? Graças a Deus aqui o sim foi menor, porque lá em Limeira, quando fala que a família tem problema, o povo lá grita, ergue os 2 pés, sai dando estrelinha, família é isso lá, aqui não, glória a Deus, né? Aqui tem lutas aí ou não? Se não tiver, eu vou orar para Deus mandar um monte sobre a sua vida, porque, ó, não é sério, meu irmão, porque quando não tem luta, não tem vitória. Eu estava falando com o diácono lá na igreja, segunda-feira, pastor, estou feliz demais, falei, opa, não é crente não. Muito feliz? Muito. Não é crente não. Aí como assim, você não passa por luta, pastor? Só isso aqui de luta. Coloquei a mão na cabeça e falei, Senhor Jesus, mas transborda uma cachoeira de problemas, de luta sobre a vida desse irmão. Ô pastor, o senhor está amaldiçoando, irmão? Não. Quando está tudo bem, está cheio da saúde, você esquece de Jesus. Tem dinheiro no caixa, está transbordando o aplicativo, o celular você tem que segurar, porque ele está querendo fazer pix para todo mundo, né? Você tem que segurar, não vai. Você esquece de Jesus. O carro está rodando, cheio de combustível, vazando pelo ladrão, esquece de Jesus. A enfermidade chegou. Primeira coisa, se joga aos pés de Jesus. A porta de emprego fechou,
se joga aos pés de Jesus. O diagnóstico contrário se joga aos pés de Jesus. Ser família, por isso que eu falei que é um trem desafiador, difícil e complicado, mas ser família é todos os dias acreditar que tudo estando bem, ou faltando quase tudo, Deus continua sendo o alicerce das nossas vidas. Ele continua sendo o Deus da provisão, mas acima de tudo, o Deus de relacionamentos. E a família tem que ter fé. E o que é a fé? É a confiança, é a convicção, é a esperança. Porque fé começa dentro de casa. A fé, ela se forma dentro dos nossos lares. E mediante a esta fé, nós somos encorajados a enxergar aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos ter discernimento. Mediante a fé, nós temos condições e habilidades do céu, para que os nossos passos sejam firmados, até mesmo quando houver medo, indecisão, limitação das nossas vidas. A fé, além de ser o firme fundamento daquilo que a gente não está vendo, mas nós possamos declarar com toda a certeza que vai acontecer na minha vida, na sua vida e na vida da minha casa, na vida da sua família. Fé é trazer Jesus Cristo todos os dias, para que nós possamos ter relacionamento, intimidade, sim ou não? Uma família que não tem intimidade tem problema. Nós estávamos, reunião com o Ministério de Casais, quando foi? Sexta-feira. Chamamos só a liderança. Temos um projeto chamado Oficina de Casais. Aí lá entra um monte de gente com problemas diversos. Aí eu chamei os mecânicos dessa oficina, falei, vamos ajustar nós, porque nós começamos a conversar com um, conversar com outro, e nós vimos que dentro da nossa equipe tinha pessoas, nós chamamos de mecânico da oficina, que estavam com problema. Maridos que não conversavam com a sua esposa. Uai, você já viu, você leva no mecânico, o mecânico não sabe fazer um aperto, não sabe fazer um ajuste? Tem base não? O que acontece? A hora que você sair, vai cair a roda do carro, vai cair o escapamento, porque o mecânico não está habilitado. Lá dentro da nossa equipe nós identificamos que tinha casais que não dobravam o joelho para orar juntos. Ali dentro da nossa equipe nós identificamos que tinha casais que não levantavam de madrugada para clamar sobre a vida dos seus filhos e sobre a sua casa. Falei, peraí, tem algo errado. Como nós vamos recepcionar, como nós vamos cuidar, abrir a porta da oficina, se nós não estamos preparados para isso? Faz sentido, sim ou não? Como vai a sua vida com Deus, mas como vai a sua vida com o seu cônjuge? Família abençoada é aquela onde o homem e a mulher compactuam do mesmo ambiente doméstico. Não é aquele que um dorme num lugar, outro dorme em outro cômodo. Família são alinhamentos, ajustes necessários, mesmo que nós tenhamos que reconhecer a nossa falha em alguns momentos. Hoje eu marquei uma reunião com a minha filha. Amanhã eu estou indo lá para o Piauí, a trabalho. Volto no sábado de madrugada. Aí hoje na mesa do almoço eu falei, pastor, eu falei para ela, o que você tem sábado? Domingo você não vai na escola bíblica. Papai vai chegar de madrugada e você não vai na escola bíblica, porque a importância sua é uma conversa comigo. Eu preciso ter uma conversa, um café com você. Papai, então tem que ser no domingo, porque no sábado eu já tenho compromisso. Eu falei, o quê? Que compromisso com quem? Não, é lá nos adolescentes. Eu falei, tá bom, mas cancela a sua agenda que eu quero ter um café. E nós vamos para um café, só eu e ela. Por quê? No meio da semana, eu errei. Eu fui enérgico na minha palavra com ela. Não foi, filha? Irmãos, não adianta eu subir aqui e falar que tudo dá certo na minha casa.
Família é isso, nós estamos falando sobre os ajustes que são necessários, mas acima de tudo nós posicionarmos, reconhecer que precisamos trazer uma pedra aqui do altar, trazer a outra pedra aqui do altar, trazer mais uma pedra aqui para o altar, organizar para que quando nós oferecemos o nosso sacrifício, Deus esteja no céu de braços abertos para receber a nossa adoração. E quando eu tenho comunhão com a minha filha, com o meu filho, com a minha esposa, o céu está se alegrando, amém? Família é sobre isso. Olha que declaração poderosa, presta atenção. Eu tenho certeza que é uma declaração com duas visões, dois comportamentos. Eu sei que o que predomina aqui, 100% é a primeira, que diz o seguinte: se você já fez parte de uma família amável e saudável, se você já fez parte de uma família amável e saudável, então você já sentiu o doce aroma do paraíso. Olha que lindo, é maravilhoso ou não? Se você já fez parte ou faz parte de uma família que nela seja um lugar saudável e amável, nós conseguimos facilmente sentir o doce aroma do paraíso. A nossa casa deve ser uma extensão do céu. Faz sentido, sim ou não? Mas vamos lá, aqui não acontece. Mas se você já viveu em um lar problemático e dividido, se você já viveu em um lar problemático e dividido, você já sentiu o cheiro do inferno. Eu e minha esposa, nós temos o Espaço Evoluir, uma clínica terapêutica. Ela é especializada em atendimento de casais. E o nosso sócio é Jesus Cristo. E mediante ao Evangelho de Jesus Cristo, nós receituamos, nós utilizamos a Bíblia para trazer a esperança para muitos casais que chegam diante de nós dizendo: a minha casa é um inferno. A minha vida é um inferno, a minha esposa, eu tenho vontade de pendurar a minha esposa, deixar ela pendurada e nunca mais retornar para buscar ela. Nós já ouvimos isso. A mulher dizendo: se eu terminasse o casamento hoje, eu iria para uma churrascaria, para um rodízio de carne, para comemorar o fim desse inferno que é o meu casamento. Pesado, dói ouvir isso, porque nós acreditamos que a família, ela é a bênção dessa sociedade. E o nosso papel como família é capturar as raposas, mas também não devemos esquecer das raposinhas, pois essas têm adentrado nos jardins e destruído. Ou seja, pessoas preocupadas: não, no meu casamento não tem adultério, no meu casamento nós somos fiéis, nós só estamos passando por uma turbulência. Está olhando de uma forma global, mas não percebe que todos os dias aquele corte pequeno, sem estancar, está perdendo sangue. Sangue é um pouco todos os dias. E aí ele vai se afastando do relacionamento da sua casa, vai faltando o amor, vai faltando o respeito, a empatia, e vai dando liberdade, acesso para que Satanás possa adentrar e colocar a sua estratégia naquela casa. Quando vai perceber, já não tem mais energia nem de correr atrás das raposas e das raposinhas, das coisas grandes ou das pequenas coisas que estão sendo distração para a vida daquela casa. E aí nós vemos o que acontece
famílias aonde a sua aliança chegou a uma ruptura, término de um relacionamento, término de um casamento. Mas nós estamos aqui nessa conferência para declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos aqui hoje, nós somos gratos, foi falado pelo pastor Milton, foi reforçado pelo nosso pastor, que, olha só, que nós temos que viver de gratidão. Pastor, não está fácil, a luta é grande, há uma incerteza, mas seja grato, mas não afaste a sua fé da presença de Deus, que os seus olhos possam estar firmados e fixados no céu, porque é de lá que vem o socorro, e o socorro ele vem para a sua casa, ele vem para a sua vida, ele alcança a sua família, e você não será atingido. É o propósito de Deus para as nossas vidas. O nosso lar, nesse contexto primário, ele é a base inicial da formação da nossa fé, da nossa educação, da nossa socialização. Por isso que não permita brechas, não permita condições dentro da sua casa, para que Satanás possa encontrar apenas uma pequena estratégia. Porque apenas uma pequena oportunidade dentro da tua casa, Satanás ele é especialista para destruir e levar a ruínas o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o seu cônjuge. E desta forma, famílias são destituídas, famílias são destruídas, famílias são rompidas. Quantas pessoas ao redor de vocês, lá fora, na sociedade, na rua da sua casa, lá no seu bairro, lá na sua empresa, que chegaram a uma condição como essa, a qual nós estamos aqui fazendo essa reflexão. Famílias que chegaram a um fim, famílias que estão se automutilando um com o outro, gladiando, guerreando, não encontram mais esperança, porque não vigiou, não cuidou, não fechou, não blindou a sua casa. E Satanás quer apenas uma oportunidade, sim ou não? Tem uma história que diz o seguinte: uma família em uma determinada cidade, eles estavam passeando de carro, e quando eles estão passeando de carro, eles passam na frente de uma casa top, de uma casa bonita, e ali dentro daquele carro eles falam: nossa, olha que legal, olha que casa bonita, imagine nós nessa casa. Aí eles conversam entre eles e falam: viu, vamos conversar com o dono se ele não vende. Desceram do carro, bateram palma, saiu o dono: pois não? Quanto o senhor quer? Ele falou o valor. Aí eles conversaram, o entusiasmo era tanto, ele falou: poxa, queria tanto morar aqui com a minha família. Aí o dono falou: vem aqui, entra, conhece essa casa. Aí eles começaram a ir cômodo a cômodo, e cada passo que eles davam, eles adentravam em cada coisa, eles vibravam: uau, essa é a nossa casa. Olha, tem churrasqueira, tem piscina, essa é a nossa casa. Uau. E eles iam em cada cômodo. O proprietário apresentava, e eles vibravam, apresentava e vibravam. Ao término da apresentação, eles se reuniram e falaram para o dono: ó, nós não temos todo esse dinheiro, mas nós queremos fazer uma proposta. Nós desejamos muito essa casa. O dono pensou, olhou e falou: tá ok, eu vendo. Da sua forma. E qual que é a forma? A metade do preço. Ficaram felizes, celebraram lá naquela sala. Mas aí o dono disse: mas espera um pouquinho, vamos fazer um acordo. Colocou a mão no bolso, tirou um prego, apenas um prego. Essa casa vai ser de vocês por esse valor. A piscina é de vocês, a churrasqueira é de vocês, cada cômodo que vocês passaram vai pertencer a vocês. Mas esse acordo que eu faço com vocês é que esse prego, ele vai ser fixado em um lugar aqui dentro, e esse prego será meu, e vocês não tocam, vocês não tiram,
e vocês não têm poder e autoridade sobre esse prego. Aí um olhou para o outro e falou: tranquilo, o que é um prego para toda essa casa? E deu o joinha. Beleza, está fechado, dominou. Aí entraram. A hora que entraram, um sai com a mudança, outro entra com a mudança, começam a vibrar, a celebrar. Aí o dono faz o seguinte: lembra do nosso acordo? Claro, tranquilo. Ele pegou o prego, chegou no batente da porta principal de entrada, colocou o prego, fixou o prego, virou as costas e foi embora. Muito tempo depois, o antigo dono chega naquela residência, bate palma. Um dos filhos abre: oh, senhor fulano, o que o senhor veio fazer aqui? Eu quero comprar essa casa. Não, essa casa não está à venda. Essa casa é nossa, nós estamos felizes aqui nessa casa. Ela não está à venda. Eu quero comprar essa casa novamente. Não. Aí apareceu o pai, apareceu outros irmãos. Aí ali naquela porta ele não adentrou, mas ele falou: eu quero essa casa. Não. Beleza, não esqueça do nosso acordo. Virou as costas e saiu. Passou algumas horas, o antigo dono vem com um cachorro morto nos seus braços, vai até a porta de entrada daquela casa. O que tinha naquele batente? O prego era da família? Qual foi o acordo? Colocou aquele animal morto. E aquele animal começou a entrar em estágio de decomposição. O odor era muito forte, ao ponto de que os familiares ficaram incomodados com aquele cheiro, com aquela situação, ao ponto que não só mais incomodava quem estava dentro, mas as pessoas que passavam na frente daquela residência. E começou a gerar constrangimento, começou a gerar dor, começou a gerar vergonha, porque a casa era deles, mas eles não tinham autoridade, porque deram permissão para que apenas um lugar daquela casa gigantesca não fosse pertencer ao seu domínio, não pertencia ao seu domínio e às suas decisões. Aquela família se cansou, aquela família ficou exausta, aquela família não quis mais ficar naquele lugar, ao ponto de chamar o dono, o ex-dono, e falar: ó, maldito o acordo que nós fizemos, a partir de agora, pega essa casa, pague o valor que você quer, que nós vamos embora desse lugar. E esta casa vai embora, esta família vai embora, marcada por uma dor, por uma tragédia, por um sonho que foi interrompido, por desejos, planos que eles tinham dentro daquele lar, mas não iria ser mais possível. O problema de nós como família, entenda só, são os direitos que nós concedemos ao inferno, de querer acessar a nossa casa, o nosso lar. Amém? O problema é permitir a participação do diabo como sócio da sua casa. E o que eu estou dizendo, eu e minha esposa, nós estamos vendo todas as semanas pessoas entrando lá na clínica, no Espaço Evoluir, desesperados, chorando. A hora que você vai ver a causa raiz daquele problema, do término do divórcio, do filho, da filha que não quer mais ficar dentro de casa, uma briga, uma guerra dentro dos lares, causa raiz. Qual é, pastor? Permissões, autoridades, legalidades que muitas famílias estão permitindo que o diabo acesse.
E não precisa ser o cômodo por completo. Apenas um prego na sua casa, em qualquer cômodo, é o suficiente para o diabo adentrar e destruir todo o projeto que Deus planejou e colocou sobre a minha e a sua responsabilidade. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, com cara de profeta, vai lá. Não é desse jeito não, meu irmão. Não, mas se profeta fosse desse jeito, pelo amor de Deus, tá tudo indo top até agora, não deixa 10 com estrelinha. Olha, como que é a cara de profeta? É assim, ó. Hã? Tá dando risada aqui, filha. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó. Hoje, eu fecho todas as portas, todas as condições que o diabo está tentando, de todas as formas, querer acessar a nossa família. Mas não vai, porque eu já dei autorização. Eu já autorizei o Senhor Deus ser o Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem prego, não tem vínculo, não tem oportunidade. Quem está lá na minha casa é o Senhor Deus. Aleluia. Pastor, mas eu vim a este lugar sozinho. Meu marido não está aqui. A minha esposa não está aqui. Os meus filhos não estão aqui. Meu filho, minha esposa, seja quem for, está perdido nos vícios. Está longe dos caminhos do Senhor. Acalme o teu coração. Aquieta a tua alma. Lança sobre as mãos do nosso Senhor Jesus Cristo os seus anseios, os seus medos, as suas limitações, as suas fraquezas. Lança sobre Ele tudo aquilo que você não tem poder para fazer. Ou seja, você não tem mais poder pelas suas mãos de resgatar o teu cônjuge. Você não tem mais condição de trazer os seus filhos de volta a este lugar, ou alguém que está afastado da presença de Deus, de volta a esta casa, a este hospital, a esse lugar de bênção. Acalma, aquieta o teu coração. Você vai sair daqui, mas você vai sair daqui transbordando do que o céu tem transbordado hoje aqui sobre as nossas vidas. Não se trata sobre você, se trata da promessa que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. O inferno não vai resistir. Ei, essa cambada de capeta não vai suportar o que o céu já determinou ao respeito da sua vida, da sua casa e da sua história. Aleluia! Amém ou não? Então aplauda Jesus, é para Jesus. Faz barulho, é para Jesus. Olha aí, ó, as luzes piscando. Cadê a fumaça? Uhul! Eu vou pôr lá na sala um trem desse aí. Tá filmando? Aqui o essas luzes, tem uma estrela rodando. Cadê? Meu Deus. Dá vontade de ir embora? Não dá. Minha filha já está interessada, viu? Traz eu aqui, pai, naquele projeto, como chama? Galpão? Nós vamos vir. Depois nós vamos falar com o pastor Milton, que dia que funciona, nós vamos vir. Pode trazer um adolescente também? E a esposa do pastor pode vir junto? E o pastor pode vir só para dar uma olhadinha? Vamos vir ou não?
Fechou? Top. Ó, Salmo 127 fala sobre edificação, estruturação, proteção da nossa casa, da nossa família. Sim ou não? Sim. E aí eu quero relacionar aqui um texto, uma fala, uma narrativa de Jesus que conecta com o Salmo 127. Eu falei aqui agora de pouco, que você talvez entrou aqui desesperado, desesperada, esperando ou com uma expectativa de que ao retornar para sua casa seja diferente da forma que você saiu de lá. Eu digo, vai ser. Vai ser. Meu irmão, já era para você estar vibrando, porque quem está falando não é o pastor Jeremias, é o céu autorizando, vai ser, vai ser, vai ser, vai ter novidade lá. Deus está fazendo, virou a página, está escrevendo, é o novo livro, é uma nova história, amém? Mas o que precisa, pastor? Vamos lá. Olha aqui, o Evangelho de João relata uma fala, narrativa de Jesus, que diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são o quê? Os ramos. Glória a Deus. Se alguém permanecer, diga aí permanecer. Permanecer. É fácil permanecer? Não é. Quem falou que é? Não é. É nada. Você levantou a mão, aceitou, entregou a sua vida a Jesus. Você falou assim, agora a minha vida vai ser a mais top, a mais tranquila. Mentira. Fomos enganados, não é? Fomos enganados. Mas existe uma certeza. Nesse mundo tem aflição, sim ou não? Sim. Jesus venceu. Jesus venceu. Você está enxertado nele? Você está ligado nele? Você permanece nele? Uhul! Amém? Jesus venceu por nós, então nós somos habilitados para vencer com Cristo. Vai passar, já passou, vamos celebrar o novo cântico que Deus coloca sobre a minha vida e sobre a sua vida. Glória a Deus. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se permanecerem em mim e eu nele, é uma parceria, é uma conexão, é uma comunhão, está ligado. Você permanece em mim, eu permaneço nele, eu permaneço em você. Desta forma, pois sem mim vocês nada podem fazer. Mas existe uma condição. Qual é a condição? O que vocês falaram? Permanecer, irmã. Permanecer. 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 E o que é o permanecer? É continuar. No latim é suportar. É aguentar. É ficar até o fim. E qual que é esse fim, pastor? Até que Jesus venha. Eu permaneço, eu continuo, eu aguento, eu suporto até a vinda de Jesus. Eu estou ligado nele, ele está ligado em mim, então nós somos habilitados. É uma condição de posicionamento de fé. Eu estou nele, ele está em mim. Poxa, então eu tenho fé, e pode vir o que vier, nós vamos superar, nós vamos romper, nós vamos destruir essas muralhas. O Satanás não vai permanecer, porque Deus está ao redor daquele que confia e entrega a sua vida nas mãos dele. Essa é a especialidade do nosso amado e Pai. Aquilo que você não consegue fazer, aquieta, acalma, permaneça, aguente firme, porque da promessa até o cumprimento existe um intervalo. Pastor, eu tenho uma promessa. Glória a Deus, aleluia, eu também, mas ainda ela não se cumpriu. Calma, existe um intervalo, mas esse intervalo ele é pedagógico.
Esse intervalo é onde o Kairos, ou o tempo de Deus, é desenvolvido em nós. E esse intervalo não se trata das vitórias, conquistas que nós vamos receber desta promessa, não. Se trata do que, pastor? Se trata de que a nossa identidade, ela é moldada nesse intervalo. O nosso caráter é forjado nesse intervalo. A nossa fé é acrescida. Nós somos revestidos de poder, de unção do céu, para que quando nós sairmos, para que nós possamos permanecer nesse intervalo, sorrindo, cantando. E assim como o Tiago diz, eu passarei por todas as minhas aflições, feliz, porque eu creio que o maior prêmio, a coroa que Deus tem para mim, é uma vida de eternidade na presença do meu Senhor. É posicionamento, é permanecer. Glória a Deus. Salmo 127 é uma das maiores bases sólidas para que nós possamos compreender a dinâmica do que é ser uma família, do que é viver uma família, do que é transpirar uma família, qual é o devido comportamento que nós temos que ter dentro da nossa casa. E eu disse no início, família, trem difícil, mas é algo maravilhoso, é poderoso, é um prazer, a minha família é só eu e minha esposa, glória a Deus. A minha família é só eu e nós 4, glória a Deus. A minha família é eu e mais 15, glória a Deus. A minha família é eu e mais um caminhão e um ônibus de gente, glória a Deus. Essa é a família que Deus te deu, para que você seja responsável. Zele, guarde, proteja e declare profecias todos os dias sobre essa casa. Aleluia. Existe a dependência de Deus. Versículo 1, versos 1 e 2. O salmista ele começa com um alerta sobre a autossuficiência. Não se trata daquilo que nós temos como autonomia. Não se trata da sua influência, quem você é, das suas condições, das suas conexões. Não se trata e nunca vai se tratar das suas condições, das suas faculdades, dos seus projetos intelectuais. Não se trata, o salmista chama atenção, alerta sobre o cuidado da autossuficiência. E qual é essa? Está falando sobre edificar. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não for o construtor, Paulo, o que ele diz? Não substituam, não troquem o único e verdadeiro fundamento que é Jesus Cristo. Mas tem muitos pais, muitas mães, homens e mulheres, esposos e mulheres, que estão tirando Jesus Cristo da sua casa como fundamento, como alicerce, e está colocando um monte de coisa lá dentro que não é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A casa vai crescer? Pode até crescer torta, com dor, sem sustentação, sem padrão, mas já prevendo uma queda. Como vai o alicerce da sua casa? Nós temos uma palavra que muitas das vezes a gente traz ela à existência nas celebrações de Santa Ceia. Um alerta, um atento, um procedimento que o apóstolo Paulo ele fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, faça uma autoanálise, reflita, olhe para dentro de você e veja qual é o teu comportamento antes de ceiar, para você ver os ajustes que fazem necessário, as condições que fazem necessária, para que a hora que você tocar no cálice, você tenha parte, você tenha comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esta análise, essa reflexão, nós temos que fazer todos os dias. Abrir os olhos. Como vai a minha vida com Deus? Como vai a minha vida com a minha esposa? Como vai a minha vida com os meus filhos? Como vai a minha vida na sociedade? Como vai a minha vida na igreja? Como vai a minha vida lá no ambiente de trabalho? Mas o ambiente mais poderoso que nós temos é o ambiente doméstico.
as principais conquistas, vitórias, elas são preparadas, planejadas dentro do nosso lar. As maiores quedas, os maiores insucessos, eles acontecem também dentro dos nossos lares, por ausência da presença desse fundamento que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Examine-se o homem a si mesmo, e como vai o fundamento, o alicerce da sua casa. Podemos nos preocupar com a segurança e o futuro, mas nós temos que crer que a paz, que excede todo entendimento, ela vem de uma única fonte exclusiva, ela vem do céu, e essa fonte ela não para de jorrar, todos os dias, é água fresca sobre as nossas vidas. Quais as áreas que nós estamos vivendo, ou tentando construir, que hoje faz necessário nós trazemos Jesus Cristo para dentro dessa área, para que Ele seja o alicerce verdadeiro e real. Estávamos conversando, moramos lá no Mato Grosso por muitos anos, e um casal de obreiros nos chama para tomar um café, e aí nós estamos em uma mesa. Quando a gente fala de mesa, pastor, nós estamos falando de comunhão. Mesa é um ambiente poderoso, privilegiado. Hoje estava todos nós 4, eu, Carla, Carol e Vitor, em uma mesa, almoçando, conversando. Aí acabou de almoçar, nós ficamos dando risada, conversando lá. Eu comecei a dar um migué, né, que a mulher falou, eu fiz o almoço, agora a louça fica com vocês. Aí eu falei, vamos conversando, né, que ela vai se esquecer. Uma mulher que tem uma memória boa. E aí eu falei, eu sou autoridade, filha e filho, quero ver vocês hoje fazendo valer aquilo que nós estamos investindo em vocês. Mas pastor Magdiel, acabou a refeição, o alimento ainda, lá, os talheres, os pratos, e nós ficamos conversando, dando risada, trocando ideia, e demos muita risada lá. A hora que nós olhamos no relógio, já era mais de 1h30. Já era mais de 1h30. Aí a minha filha, não, eu preciso, já quis sair ali. Ah, não é para falar? Tá bom. Ela não quer que fale, que ela já queria dar um migué no pai. Falou, preciso tomar um banho, que nós vamos lá na igreja, é top que o senhor falou. Aí o meu filho falou, pai, vamos lá fora lavar o carro. Para quem que ia ficar a louça? Para a mãe. Mas a mãe falou, não, vocês 3 se organizam, e se não cumprir a meta de hoje, não vai ter nada para ninguém hoje, nada. Falei, galera, vamos lá fazer o que tem que ser feito, porque eu sei o que é melhor para cada um de nós. Deus bradou lá em casa e vai bradar ainda hoje, amém? Amém. Esse amém forte, é porque o fogo vai cair lá, Deus vai bradar lá também, amém ou não? Amém. É? Filhos como herança. Filhos são o quê? Galardão. Muitas das vezes a sociedade ela enxerga filhos como um alto custo, como dor de cabeça, aumento do quadro familiar, despesa. Essa é a realidade, é a verbalização que a sociedade está implicando como uma verdade mentirosa e satânica. Filhos é herança, filhos é presente, filhos é a recompensa que Deus deu para o pai, para a mãe, para que eles possam cuidar, zelar, proteger e celebrar junto com esses filhos, amém ou não? Amém. E o Salmo 127, ele inverte essa lógica desse mundo maligno, porque ele fala, ó, filhos são um presente, algo que nós recebemos da parte de Deus. Os filhos não nos pertencem. Eu falo, minha filha está com 18 anos, mas dói o coração. 18 não, 17.
Falta muito para 18. E Jesus vai voltar. Sim ou não? Que amém fraco. Ninguém está com esperança de Jesus voltar, irmãos? Eita, falta de fé. E eu tenho muita. Jesus vai voltar. Jamais trate o seu filho como um fardo. Jamais negligencie tempo com os seus filhos. Ontem minha filha dormiu na casa dos avós. Fiquei bravo. Falei, papai vai viajar. Ela deu um perdido e foi lá na casa dos avós. E eu, fiquei com ciúmes, fiquei mesmo. Mas aí cedinho ela já, à noite nós nos encontramos no culto. Ela voltou para casa e falei, agora nós estamos todos nós 4. E pensa num trem bom, irmãos. Trazer os filhos para perto de nós. Às vezes a gente falha na criação. É mais enérgico. A gente quer fazer de todas as formas para que eles não sofram aquilo que nós sofremos. Mas sempre tomem cuidado com as palavras que você profetiza, que você declara sobre a vida dos teus filhos. Os filhos não são maldição, filhos não são fardo, filhos são bênçãos. Filhos são presentes, filhos são heranças que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Filhos são galardão. A palavra galardão, ela significa recompensa. E vocês dois é a recompensa do céu para a vida da mamãe e para a vida do papai. Vocês conseguem compreender isso, sim ou não? Amém? Levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus, vocês dois aí. É isso aí. Vocês são recompensa na vida do papai e da mamãe. Cadê os filhos aqui? Amém? Amém? Faz quanto tempo que você não manda uma mensagem para sua mãe? Faz quanto tempo que você não fala com seu pai? Faz quanto tempo que você não paga um café para o seu pai, para sua mãe? Faz quanto tempo que você não vai fazer uma refeição lá? Faz quanto tempo que você não senta lá com o pai e com a mãe? E começa a ser grato por tudo o que ele já investiu e as lutas que ele tem, que ela tem para abençoar a sua vida, para que vocês sejam mais poderosos do que os seus pais. A palavra diz isso, a palavra do Senhor diz isso, que os nossos filhos serão mais poderosos do que nós, pais, sim ou não? Existe uma preparação e um propósito, e qual é? O salmista usa essa metáfora militar para trazer essa realidade, uma prática. Qual é? Flecha nas mãos de um guerreiro. Quem é o guerreiro? É os pais. Quem são as flechas? São os filhos. Qual é o dever do guerreiro? Separar. Antes de separar a flecha, é preparar a flecha. Flecha não nasce pronta. Está entendendo, sim ou não? Se nós usarmos essa linguagem, essa metáfora militar, nós vamos compreender que uma flecha lá no... nasce uma flecha, sai uma flecha, pá, pegou uma flecha. Imagina se fosse assim no campo de batalha, o inimigo vindo com força total, vamos ativar, vai morrer, vai perder, perdeu. Aí você fica lá, flecha nasce, flecha nasce, flecha nasce, flecha nasce, flecha, aí, morreu, já era, flecha não nasceu. Flecha se produz, flecha prepara, flecha você comissiona, flecha você traz nas tuas mãos. O guerreiro que usa a flecha, ele prepara a sua flecha, separa a madeira, prepara a ponta metálica, começa a polir aquela ponta, vê se ela tem alguma interferência, porque aquela flecha ela deve estar firme e alinhada, porque a atenção e a intenção do guerreiro é tensionar o arco e lançar a flecha em um destino. E flecha não nasce pronto, precisa ser moldada, polida, direcionada. Pai e mãe, dessa mesma forma os nossos filhos precisam da minha e da sua atenção. Traga os teus filhos para debaixo dos teus braços, gere proteção, não troque tempo de qualidade por uma tecnologia que tem roubado
a herança, a recompensa das tuas mãos. Deus colocou os nossos filhos sobre a nossa responsabilidade. Não são nossos, é do céu, é do nosso Senhor Deus. Está entendendo, sim ou não? Sim. Como que você tem cuidado, tratado desses seus filhos? O alvo, qual que é o alvo? O alvo é o objetivo que Deus já determinou para os nossos filhos. E a nossa missão como guerreiro é preparar os nossos filhos e lançá-los. Nós como pais somos uma plataforma de lançamento. E a cada lançamento que nós impulsionamos nossos filhos nesse ciclo da vida, que tanto nós pais como os filhos possam celebrar a cada conquista. Em alguns momentos a flecha não vai chegar no alvo, não foi com a força necessária, errou o alvo, acabou. Não, pai, mãe, corre lá, pega nas tuas mãos, traz para o teu peito, prepara, cuida, zela, tensiona, olhe para o alvo que Deus já deu e solte, impulsione até que ele chega no destino que Deus tem preparado. Esse é o nosso papel como pai e como mãe. Faz sentido, sim ou não? Qual é a qualidade das flechas que vocês estão lançando? Salmo 112, versículo 2: os seus descendentes serão poderosos nesta terra, a geração do justo será abençoada. Eu gostei. Qual é o nome da senhora? Helena? Eu comecei a falar, ela ergueu a mão ali. Estenda as suas mãos, igual a irmã Helena aqui, essa palavra é para a minha vida e para a sua vida, pai e mãe, levanta a sua mão aí. Filho, levanta a sua mão aí, os seus descendentes, a irmã Helena já estava ali, manda, pastor, solta, pastor, revela, desenrola o manto, pastor, calma, e estava lá, aguenta aí, irmã Helena, aguenta aí, vamos lá, então todo mundo junto. Os seus descendentes serão poderosos nessa terra, amém? Não abaixa a mão não, os seus descendentes serão poderosos nessa terra, sim ou não? A sua geração, ou a geração dos justos, serão abençoadas, amém ou não? Amém. Então diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda Jesus. Esse é o nosso Deus. Quem aqui já ouviu falar do quinto evangelho? Alguém já ouviu falar do quinto evangelho? Quais são os evangelhos? Isso, um de cada vez, calma aí. Abaixa a mão, não é escola não, abaixa a mão. Pastor, o povo aqui é top demais, né? Todo mundo quer participar? Não vou dar bala não, eu já ganhei. Não está difícil de achar aqui não. Vou dar bala para você não, irmão. Depois você procura a irmã que estava aí com o potinho de bala, você pede para ela. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual é o quinto evangelho? Então vamos combinar, nós vamos aprender junto aí, tá? Qual é o quinto evangelho? Eu vou contar 1, 2, 3, você vai gritar o seu nome, fala bem alto, tá bem? 1, 2, 3. É isso aí mesmo. Esse é o quinto evangelho. Amém ou não? Amém. Pastor, e essa heresia aí? Não é heresia não, é Bíblia. E tem uma frase de Modi que diz o seguinte: de 100 homens, um vai ler a Bíblia. De 100 homens, um vai ler a Bíblia. 99 homens estarão lendo um cristão. Um homem, de 100 homens, olha só, de 100 homens, um lerá a Bíblia. 99 lerão o cristão. E quem é esse cristão? Quem é esse cristão?
Quem é uma carta viva? Quem é uma carta viva? Você fala para o seu filho e para a sua filha assim, seja amável, tá? Igual o papai é. Irmão. Só que aí o que eles vão ler no dia a dia lá em casa é o seu comportamento. Você fala, tem que ser gentil igual o seu pai é. Aí dentro de casa, espanca a mulher, maltrata a mulher, grita com a mulher, ofende a mulher. Ou o contrário também é verdadeiro. Foi um homem pedir ajuda lá, pastor, pelo amor de Deus, socorre. O que está acontecendo? Minha mulher está batendo, espancando. Quem? Eu? Olha, 190, irmão. Não, vamos junto lá, vamos resolver essa parada aí. Os seus filhos estão te lendo. A sua esposa lê você. O marido está lendo o comportamento da esposa. A sociedade está te lendo. E aí eu lhe pergunto, nós somos o 5º evangelho mais lido. Sim ou não? Sim. Maravilha. E quais histórias estão lendo de Jesus através da sua vida? Quais histórias de Jesus que os seus filhos estão lendo de vocês? Glória a Deus. E para a gente finalizar, coloque-se em pé, por gentileza. Mas já gruda na pessoa da sua família que está do seu lado, solta ela não. Pega na mão, abraça ela, vai lá, solta não. Isso, olha que bonito, isso aí pastor, é isso aí mesmo pastor. Meu irmão, segura a pessoa que está do seu lado, não deixa soltar não. Às vezes você veio brigado, aqui não, vou contar o que acontece lá em Limeira. Às vezes o pessoal entra na igreja brigado, né? Teve uma discussão lá em casa, lá. Aí a hora que manda pegar na mão aqui, né? Fica assim, né? Aí eu vou pegar porque o pastor está mandando, viu? Meu irmão, nós declaramos no início desse culto que nós vamos chegar na nossa casa, e antes de nós chegarmos lá, as bênçãos do Senhor já estão sendo transbordadas aqui neste lugar. Não é uma simples conferência, é a conferência. É porque Jesus está presente, esteve ontem, esteve hoje de manhã e continua aqui e vai permanecer na sua vida, porque você é o 5º evangelho, você é uma carta viva e que todos vão ler a sua vida, amém? E eu termino com essa frase, antes de orar pela sua vida. Charles Spurgeon diz o seguinte: tira uma foto da fumaça aqui. Charles Spurgeon diz o seguinte: um lar cristão é o antegozo do céu. Um lar cristão é o antegozo da vida eterna do céu. É a experiência antecipada das alegrias, das bênçãos, da plenitude desfrutada ainda durante a nossa vida aqui na terra. Um lar cristão é o antegozo, é a alegria, é nós desfrutarmos de todas as bênçãos que o céu tem aqui nesta terra. É onde o amor de Deus é traduzido em gestos cotidianos, e onde a bênção do Senhor repousa sobre a mesa e sobre o nosso descanso. Amém? Jesus é lindão, glória a Deus. Feche seus olhos. Aí onde você está, começa a clamar pela tua casa. Pastor, eu estou sozinho. Bota a mão no teu coração. Você vai ver que poderoso que é
o que está acontecendo nesses 3 dias, nesses 3 encontros que nós estamos vivenciando aqui nesta casa. Vai ter amanhã testemunho. Pessoas que hoje vão chegar na sua casa, hoje vai chegar lá na sua casa e vai ter testemunho. O céu já está bradando lá naquele lugar, por causa do seu posicionamento aqui nesse lugar, amém? Começa agora, clama pela sua casa, clama pela sua família, clama pelo seu cônjuge, começa a clamar pelos teus filhos, começa a clamar pela sogra, pelo sogro, clama, Senhor, pelos seus vizinhos, clama pelos seus familiares, em o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, acreditando, confiando que o céu tem muito mais a transbordar sobre nós. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço pela Tua manifestação, da Tua glória e da Tua presença aqui neste lugar. Meu Deus, como é forte, como é poderoso, o que o céu já projetou. Não tem potestade satânica que vai destruir, que vai roubar, que vai sequestrar, em nome do Senhor Jesus. Oh, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eita, receba, seja revestido da glória e do poder do Senhor aí onde você está, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu decreto as bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, e você será referência nessa sociedade. Mas antes, você será referência como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filha, como filho, dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família, em o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor e já abençoar mais e mais a vida de cada um que aqui está.